News. Cabo Daciolo faz campanha a custo zero com jejum e oração. O candidato tem optado por não dar entrevistas e nega que vai renunciar. Considerando o período oficial da campanha eleitoral desse ano, que iniciou em 16 de agosto e vai até dia 6 de outubro, são 52 dias, enquanto muitos candidatos cumprem agendas lotadas, fazem carreatas e buscam todo espaço na mídia disponível, Cabo Daciolo patriota optou pela reclusão. De acordo com o levantamento do UOL, ele passará pelo menos 48% desse período em um monte do Rio de Janeiro. Em vídeos que ele tem divulgado nas redes sociais, já explicou que está orando pelo Brasil e fazendo jejuns. Suas únicas aparições em público são através do material gravado para o horário eleitoral em rádio e TV. Em algumas ocasiões foi ao Tribunal Superior Eleitoral para entregar uma representação pedindo o retorno do voto em cédulas de papel e posteriormente para a prestação de contas. Convidado para sabatinas de órgãos de imprensa, ter recusado. Participou dos debates na Band e na Rede TV, mas não foi no da Gazeta. Afirmou recentemente que estará no promovido pelo SBT dia 26 de setembro. Para falar à imprensa era necessário que os jornalistas o encontrassem no local onde estava orando. As primeiras entrevistas ele concedeu no Monte das Oliveiras, em Campo Grande, estado do Rio de Janeiro. O principal canal de comunicação com o eleitor tem sido os vídeos e transmissões ao vivo no Facebook, que faz direto de um monte, nem sempre identificado publicamente. Em uma delas explicou: a estratégia que Deus nos deu é de ficar no monte. Nós estamos no monte todos os dias e vamos descer para os debates. E aqui a gente fica clamando a Deus. No dia 7 de setembro, Daciolo afirmou que estava comprometido com um jejum de 21 dias e que não daria entrevistas nesse período. Quem acompanha suas transmissões já ouviu falar sobre a sua convicção de que será eleito presidente da República no primeiro turno. Por várias vezes afirmou que teria muito mais do que 1% que indicam as pesquisas. Já arriscou que as suas intenções de voto estariam na casa dos 10%. Ainda que questionáveis para muitos, as pesquisas até aqui o colocam com a mesma intenção de votos que Guilherme Boulos do PSOL, que tem feito campanha de rua e dado entrevistas constantemente. O levantamento da BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira de 17, apontou que 69% dos eleitores do candidato patriota dizem que sua opção por ele é definitiva. O índice é maior, por exemplo, do que a dos favoráveis a Álvaro Dias, 57, ou Ciro Gomes, com 48. Isso quer dizer que aqueles que dizem que votam em Daciolo vão votar e não vai mudar o seu voto. Não renunciará. Alguns jornais chegaram a publicar que o patriota estaria pressionando Daciolo a renunciar à candidatura de presidente e tentar uma reeleição como deputado federal pelo Rio de Janeiro. O argumento do presidente nacional da legenda, Adilson Barroso, é que o resultado da campanha não estaria dentro da expectativa. A data limite para a troca ou desistência de candidatos era nesta segunda-feira, dia 17. Em contato com o Gospel Prime, assessoria do Cabo descartou essa possibilidade, lembrando que ele já anunciou que não abriria mão de postular. Falando à imprensa, Cristiane Daciolo explica que não haverá mudança na estratégia. Seu marido está no monte no Rio, bem mais alto do que o das Oliveiras, ali é acompanhado de amigos, pastores e do Corpo de Bombeiros que ajudam na logística de necessidades básicas. A nossa estratégia é diferente do que a gente tem visto ao longo dos anos. Ele é um homem espiritualizado, assegura. Custo zero. Conforme sua campanha vem divulgando, o patriota recebeu 9,9 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas Daciolo abriu mão. A opção é pelo custo zero. Em publicação nas redes sociais, afirmou: é Deus que nos dá as estratégias. Agradeço de coração as doações de campanha que recebemos no valor de R$ 7.170,26 por meio de nosso site. No momento certo e quando Deus permitir, essas doações serão bem empregadas em nossa campanha. Servimos a um Deus que é o dono de toda a prata e todo o ouro. Então veja aqui nessa matéria que foi tirada de outros sites do portal Gospel Prime, está bem claro o posicionamento de Daciolo e também revela a tentativa da mídia esquerdopata em barrar a campanha de Daciolo, em querer rotulá-lo de louco, em inclusive querer o incriminar em algum delito, né? Ou porque não estava fazendo a prestação de contas certa para o TSE, ou porque ele tinha pego dinheiro sem comunicar, ou porque também
o partido teria o renegado ou abandonado, e por isso que ele não estava fazendo a campanha com algum custo. Isso era um indicativo que ele ia renunciar. Então veja como eles distorcem toda a notícia. E quem não acompanha o Daciolo no Facebook, nos seus vídeos, nas suas postagens, realmente vai crer nisso. O Daciolo já está dizendo mais de um mês que não ia pegar do fundo partidário, que a sua campanha seria a custo zero, que ele levaria essa campanha mais no quesito espiritual do que no convencional dos outros presidenciáveis, de fazer campanha de ruas, de fazer carreatas, etc., porque ele acreditaria no mover de Deus. E a mídia esquerdopata, os jornais ou jornalecos, aí distorce tudo. E eu coloquei o vídeo do Danilo Gentili aí. Quem viu percebeu uma dica muito importante que o Danilo Gentili nos deu, que é: o dia que nós vemos uma reportagem, nós pegarmos o nome da pessoa que fez a reportagem ou comentarista, jogarmos lá no Facebook e vermos quem é o sujeito. Se ele não está lá com a bandeirinha do PT, se ele não está lá com a bandeirinha do PSOL, para ver as suas convicções, porque as notícias agora estão à mercê de uma ideologia, de um partido, de convicções político-partidárias desses canalhas jornalistas, que não são jornalistas de verdade, porque um jornalista de verdade ele é imparcial e ele busca de fato os dois lados da moeda, checar as informações de ambas as partes. É isso que uma faculdade séria ensina aos futuros jornalistas, né? Mas infelizmente nos tempos odiernos nós estamos vendo isso, a corrupção no meio do jornalismo. Eu escutava muito o Prats, tem alguns posicionamentos dele que eu divirjo, no entanto eu admiro o que ele fala e que ele não se vende ao sistema, porque ele diz: eu fiz jornalismo, eu trabalho com jornalismo, mas eu fiz voto de pobreza. Mas por que ele fez voto de pobreza? Se o jornalismo de algum ponto dá dinheiro, certo ponto. É porque ele não quer ir de acordo com a vontade de terceiros, ou do patrão da empresa de jornalismo, ou aceitar uma verbinha a mais de políticos, de empresários, enfim, para dar comentários favoráveis a eles. Agora nós sabemos que tem jornalistas vendidos, canalhas, que só visam o lucro e pouco se importam se estão disseminando fake news, se estão formando falsas opiniões. O importante é lucrar. E Zé Fini, para isso, faz absurdo, inventa, cria fake news, inverte os valores, inverte a notícia. É lamentável. Graças a Deus é que nós temos a internet, meus caros, porque senão nós estávamos completamente perdido. Eu vejo por mim mesmo, eu sempre fui um consumidor de notícias, eu sou um apaixonado por notícias, por jornalismo, e eu sempre escutava, principalmente com o advento da internet, que eu passei a ter em 2005, a CBN Nacional, os podcasts dela sempre. Eu era consumidor do seu conteúdo. Agora, eu até chego a consumir um pouco do seu conteúdo, mas eu tenho um pensamento mais crítico desse conteúdo. Eu faço um filtro, eu consigo refutar. Mas quando as pessoas só são consumistas do conteúdo e elas não têm um pensamento crítico, elas não fazem análise, fica complicado mesmo, porque o que fala a CBN vira a verdade. Mas na realidade nós sabemos que jornalistas que estão na CBN, em qualquer outro órgão jornalístico, estão sujeitos a falharem e a, de fato, disseminar fake news ou falar de acordo com o pensamento de um partido, de um político, de uma ideologia, enfim, ou seja, são aí manipulados ou marionetes na mão do sistema, já que tem que dar dinheiro. A única maneira de dar dinheiro é falando mentira, é falando aquilo que determinado grupo quer, então vamos fazer isso. Agora, quando você passa a ter um senso crítico, você examina, você faz isso que o Danilo Gentili fez, ou está dizendo no vídeo, realmente as coisas mudam. Agora que eu estou percebendo como em algumas notícias, não é de agora, já há algum tempo, alguns anos, eu estava totalmente equivocado
Porque uma coisa é você receber a informação, uma outra é você checar essa informação e fazer uma análise. E uma outra ainda é, com base nisso tudo, você então ter as suas próprias conclusões. Aí você, se for seguir a metodologia científica, você pegaria a premissa maior com a premissa menor e daria então uma afirmação. E daria ali o seu pensamento lógico. E é isso que nós devemos fazer. Pegar a informação, checar se de fato ela é verídica para nós darmos a opinião. Porque do contrário, nós vamos ser mais marionetes do sistema e aí estamos propensos a essa enxurrada de notícias falsas, até mesmo em livro de história, até mesmo nas escolas, enfim, quanta mentira se falou, não é verdade? É lamentável. Agora, com a internet e o Dr. Google, nós podemos, de alguma maneira, fazer uma pesquisa mais densa, mais elaborada, para termos uma conclusão mais fidedigna e não sermos aí capazes dessa mídia vendida, esquerdopata, que quer disseminar aquilo que ela acha que é verdade e não as verdades de fato, e fazendo assim com que a população se divida, fazendo assim com que a população taxe aquele que é certo de louco e o que é errado de certo, de cara sábio e tal. Então, lamentamos profundamente tudo isso.